Irmãs, hoje nós teremos o nosso segundo estudo. É uma alegria para nós estarmos aqui. E é sempre bom, né, estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus. Né? Como a gente disse no último estudo, é com alegria, mas também é com temor e tremor, né, pela responsabilidade de estarmos anunciando a palavra do nosso Deus. Mas aí a gente conta com a graça do Senhor para a gente ser fiel na ministração da palavra e que as irmãs possam ser edificadas, como eu tenho sido com a leitura desse livro, né, com a meditação desse livro. Parece que toda vez que você lê, mais coisas novas você aprende. A leitura é assim, você lê, passa por cima de algumas coisas, quando você lê novamente, aí você diz, oxe, eu tinha lido isso, estava aqui. E a gente sempre aprende coisas novas. Então, nós teremos o nosso estudo, segundo estudo hoje, né, baseado nesse livro, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. O que foi que nós vimos mês passado? Resumidamente, vou dizer os 3 tópicos que nós vimos no mês passado. O que foi que nós abordamos? A situação de Eva, pós-queda, né? O quadro da mulher contemporânea e nós vimos o plano de Deus para nós, né? Para termos uma vida e uma vida em abundância. Então, foram os 3 tópicos que nós trabalhamos no último estudo. O tema do nosso estudo de hoje é verdade ou consequência. Verdade ou consequência. E nós veremos 4 pontos no estudo de hoje. Primeiro, que nós estamos rodeadas de engano. Estava até perguntando uma coisa a Marlene aqui para concretizar aquilo que eu estava pensando. A estratégia da mentira e da tentação, a progressão da mentira para a escravidão e passando da escravidão para a liberdade. Estamos rodeados de mentira, a estratégia da mentira e da tentação, a progressão da mentira para a escravidão e passando da escravidão para a liberdade. Então, são os 4 tópicos que nós vamos abordar nesta manhã de hoje. O primeiro ponto, estamos rodeadas de engano. Eu queria fazer uma pergunta às irmãs, prestem atenção. Vamos começar mostrando alguns anúncios de publicidade. E eu gostaria que vocês ficassem atentas para depois eu perguntar se isso é verdade ou se é mentira. Eliane vai dizer logo se é mentira ou se é verdade. Torne-se instantaneamente um violonista de nível internacional. Instantaneamente. 2. Saiba como tocar piano imediatamente. Saúde instantânea com um toque de um botão. Isso é o anúncio de um aparelho de cozinha. Perca 4 quilos em 10 minutos. Quem não gostaria, hein? Dá tanta paz de espírito que poderia ser coberto pelo seu plano de saúde. Isso é um anúncio de um carro popular. Vou repetir. Torne-se instantaneamente um violinista de nível internacional. Saiba como tocar piano imediatamente. Saúde instantânea, com um toque de um botão. Um aparelho de cozinha. Outro anúncio, perca 4 quilos em 10 minutos. E outro anúncio, dá tanta paz de espírito que poderia ser coberto pelo seu plano de saúde. O anúncio de um carro popular. E aí, esses anúncios aqui, são verdadeiros ou são falsos? Isso foram anúncios mesmo que ela colocou. O que é que vocês acham? Falso. Está na cara que o negócio desse é falso, né? Até uma criança saberia, né? Quem trabalha com música logo percebe, né? Não precisa nem trabalhar, na verdade. Ninguém aprende a tocar piano instantaneamente, né? Isso leva tempos e tempos, né? Ninguém perde 4 quilos em 10 minutos. Ou se fosse, assim seria ótimo, muito bom. Em Gleiciane, perde fácil, né? Jamais perde não. Então, nossa cultura está repleta de engano. Ele está em toda parte, como ilustrado nessas estranhas alegações publicitárias. Às vezes, é fácil enxergar a mentira, como a gente viu nessas daqui. Eu estava conversando com Marlene e disse, Marlene, me diga uma coisa, essa história de promoção 70% é verdade?
Porque Rubens disse assim, isso é mentira, não tem condições não. Você bota uma loja inteira, 70% de desconto, ou a pessoa bota um produto muito alto e depois dá esse desconto, ou é realmente conversa. E nossa amiga Marlene disse que realmente não existe não. Às vezes tem uma peça, 70% sobrou aquela peça, aí a pessoa diz 70% de desconto, aí quando olha, não, já acabou, não tem mais, porque a peça só tinha uma, né? Ela disse, a propaganda lá das Americanas, 70%, né, o esmalte, aí tinha 6 peças, a vendedora de lá disse, né? Então assim, são coisas que a gente vê, essas campanhas, né? A mídia, ela coloca coisas para a gente que tenta atrair, tenta iludir, mas a gente sabe que na verdade a gente está sendo enganada. Tem coisa que é notória. Você olha, vê a propaganda e diz, não, não é possível. Né? Só pode ser mentira. Né? Então, muitas coisas são fáceis de enxergar. Infelizmente, porém, a maioria das mentiras não são tão fáceis de detectar. A mentira na publicidade apela para as nossas aspirações humanas naturais. Aquilo que a gente deseja. Quem não deseja perder 4 quilos instantaneamente? Meu Deus, é um sonho, né? Quem não deseja, né? Quem não deseja se tornar uma boa profissional sem ter que passar 4, 5 anos numa faculdade, estudando, ralando, né? Passando a noite estudando, tendo que renunciar a tanta coisa? Quem não deseja? Então, a gente aspira, né, muitas coisas, temos muitos desejos, e as campanhas publicitárias, elas trabalham em cima disso. Vocês já viram propaganda assim, venha escolher o seu caixão, da última moda, né, novos modelos, belas cores. Vocês já viram esse tipo de campanha? Porque apesar da gente saber que vai morrer, quem é que se interessa por comprar um caixão? Antes, ninguém, né? Quem compra são os outros, né? O nosso caixão. Então, as pessoas trabalham em cima do que a gente deseja comprar. Então, a mídia, né? As campanhas publicitárias, elas trabalham em cima dessas aspirações humanas. Então, queremos acreditar que eliminaremos os quilos indesejados em 10 minutos, sem suor, sem disciplina, sem custo, sem esforço, sem dor. Né? Então, existem várias coisas, várias propagandas que tentam enganar a gente. Curso de 10 semanas para isso. Né? Aí tem os livros, 7 passos para um casamento perfeito, 5 passos, essas coisas instantâneas não funcionam. Não funcionam. Certo? Então, são propagandas. E a gente vive num mundo, vocês que leem, que veem internet, que veem propaganda, vocês sabem que a gente vive rodeada de engano, de mentira. O que as pessoas puderem fazer, né, para nos enlaçar, elas vão fazer. Né? As propagandas. Diz que a propaganda é a alma de quê? A propaganda é a alma do negócio. Então, quanto mais propaganda de um produto, né, mais probabilidade a gente vai ter de adquirir esse produto, mesmo que a gente nem tenha necessidade naquela hora, mesmo que a gente nem tenha necessidade. Eu me lembro do irmão lá de João Pessoa, ele falando essa questão de o cuidado com as finanças. Ele disse que tinha um homem que era louco por promoção, né? Teve aí o Black Friday. Meu sogro chegou sexta-feira de manhã, disse, não tem quem entre nas lojas. Lotado. Né? E ele dizendo, esse nosso irmão, dizendo assim, que tinha um homem que tinha tanto vício por compra de promoção, que um dia ele chegou em casa com a moleta. E a esposa disse, para que essa moleta? E ele disse, estava em promoção. E eu comprei. Então, assim, tem gente que é fissurado. E aí as propagandas, né? E a mídia e aproveita para poder, né, atrair e fisgar as pessoas. Então, a gente tem, né, esse problema. Então, é por isso que
quando você quer comprar, quer emagrecer instantaneamente, né, em 10 minutos, como foi essa propaganda aqui, as pessoas fazem de tudo, pegando esse exemplo de perda de peso, né? Então, tem os comprimidos para emagrecer, que as pessoas se desesperam, compram os comprimidos, né? Tem aqueles pós de bebidas dietéticas, tem aquele aparelho, né, de última geração que faz você perder não sei quantas calorias, e aí a pessoa vê a propaganda, não, eu tenho que adquirir porque eu tenho que perder peso rápido. Então, a mídia, né, a campanha publicitária vai fazer de tudo para a gente poder adquirir determinado produto, né, ou ter algum tipo de padrão de vida que faça com que a gente se engane, caia no engano. Agora, né, isso a gente, né, vê nessas campanhas publicitárias. Mas teve um vendedor bastante astuto, inteligente, né, cuja intenção era mudar o pensamento de um casal, de Adão e Eva, sobre Deus e seus caminhos, né? Então, esse vendedor bem inteligente, ele criou a primeira campanha publicitária. Então, o objetivo de Satanás era estragar o relacionamento de Deus e suas criaturas. Ele sabia que o homem e a mulher não apoiariam qualquer coisa que fosse um ataque contra Deus. Se o diabo tivesse chegado assim, olha, Eva, venha comer desse fruto, né, para desobedecer a Deus, vocês acham que ela faria isso? Não, né? Adão, vem cá, desobedecer a lei que Deus te deu. Ele não faria. Então, ele usou artifícios, estratégias, né, bem minuciosas para poder iludir, né, esse casal. Ele sabia que não poderia, né, ter o apoio desse casal se fosse diretamente contra Deus. Por isso, ele teria de iludi-los sutilmente, enganá-los por meio de uma oferta razoável, desejável e não totalmente ante Deus. Então, quando você vê as propagandas, venha comprar um carro, né? Comece um ano com um carro novo, aí começa, né, os benefícios, isso, mas ele nunca coloca, olha, você vai adquirir uma prestação alta, de não sei quantos anos, pode acontecer uma morte na família, você pode ficar desempregado, e aí não ter condições de pagar esse carro, e aí a dívida, né, nunca coloca o lado negativo, sempre é o lado positivo. E foi isso que o diabo fez com Eva, né? De forma bem sutil, minuciosa, articulosa, ele enganou Eva, né? Foi a primeira campanha publicitária. Então, Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de mentiras, meias verdades e falsos raciocínios disfarçados de verdade, né? Como eu disse para vocês, a gente vai sair desses estudos sabendo decorado Gênesis 3. Vamos abrir Gênesis 3? Gênesis 3, versículo 1. O bom desse estudo é porque a gente aprende bem detalhadamente o que as Escrituras dizem, né? Aquilo que eu gosto de dizer. A gente lê, às vezes passa por cima de tantos ensinamentos e são muitos detalhes a gente considerar. E é bom porque isso fixa na nossa mente. Quando a gente abrir Gênesis 3, a gente nunca mais vai esquecer desse estudo, né? Gênesis 3, versículo 1. Eu vou ler até o 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, aqui começou o engano da serpente. O versículo 1, ela começou a plantar sementes de dúvida na mente de Eva. Quando ela disse:
que a versão do livro é outra. É assim que Deus disse, né? Então ela começa a lançar dúvida na mente de Eva. Gente, será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que não foi? Né? É assim que Deus disse? Já começa a plantar dúvida no coração de Eva. Aí depois o versículo 3, ele diz, ela começa a ser descuidada, que a gente até considerou isso no último estudo, ela começa a ser descuidada com o que Deus havia dito, né? Deus disse, não comereis. Aí o que foi que ela disse? Nem tocareis nele. Ela foi descuidada. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Depois o versículo 1 novamente, o que é que ela diz? Satanás enganou Eva, fazendo-a questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Ele diz assim, não coma do fruto, nem tocar, aliás, desculpa, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. A versão atualizada diz, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como ela fez Eva questionar a bondade de Deus. Eu não posso comer de nenhuma árvore do jardim, nenhum fruto de uma árvore. Né? Começou a fazer Eva pensar, não, realmente Deus não é bom. Por que Deus ia me dar, né, uma ordem dessa, restritiva dessa? Eu não posso comer de nenhuma árvore, nenhum fruto da árvore. Depois, o 4, versículo 4, ela diz assim, não morrereis. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então Satanás também enganou Eva, mentindo sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus. Então, se ela comesse, não teria problema nenhum, ela não ia morrer. A gente comentou até isso também no último estudo. E o versículo 5, ela prometeu um mundo de conhecimento e experiências, né, para Eva. O mundo de experiências e de conhecimento iriam abrir para ela. O versículo 5 diz, vossos olhos se abrirão. É como se ela tivesse sabe aquele povo assim, fulano não tem conhecimento de nada. Ela quis que Eva pensasse mais ou menos isso. Eu não sei de nada, eu não conheço nada, tenho noção de nada. Quando ele diz, vossos olhos se abrirão. Agora eu vou entender as coisas. E aí ele fecha dizendo, né, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele prometeu que ela seria capaz de decidir por si mesma o que era certo e o que era errado. Deus já tinha dito que era certo e errado, não coma, né? Mas ela a serpente, fez Eva pensar, não, eu posso saber o que é certo e o que é errado por minhas próprias atitudes, né? Então, se ela fizesse isso, se ela comesse, coisas boas iriam acontecer. Ela tinha a liberdade de comer de tudo, inclusive do que Deus havia proibido, né? E muitas coisas boas aconteceriam, os olhos dela se abririam, ela ia ter entendimento, ela ia saber o que era certo e o que é errado. Então, Satanás, ele usou uma estratégia de engano aqui. Ele foi bem sutil. Como eu disse para vocês, se ele chegasse, Eva, venha comer do fruto que Adão já tinha dito para você não comer, lógico que ela não ia fazer isso, né? Mas aí ele foi colocando, lançando, pouquinho a pouquinho, engano, né? Dúvida, fazendo ela ser descuidada com a palavra de Deus, fazendo ela questionar a bondade de Deus, e ela começou a ser seduzida por essa estratégia, por essa campanha de publicidade. É isso que acontece conosco, né? As propagandas estão aí, a gente vai, né? Vai sendo levada. Eita, último dia, sua última chance. Parece que a pessoa vai morrer naquela hora, né? Se não comprar, morre, nunca mais vai ter. Sua última chance, venha, aproveite. Comece um ano com coisa nova, né? Participe da ceia de Natal numa mesa, né? Uma mesa de jantar linda, maravilhosa. Comece um ano com um carro novo. Então, as campanhas, elas vão, né, enganando a gente, assim como o diabo foi sutilmente enganando Eva. E por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado. Eva comeu. Em vez de recompensa prometidas, viu-se com a boca cheia de vermes. Forte, viu? Nancy, ela é muito forte. Vergonha, culpa, medo, alienação.
Quando a gente desobedece a palavra de Deus e a gente cai em si, qual é a sensação que a gente tem? Não é ruim a sensação? Né? De tristeza, de dor, de dizer, por que eu fiz isso? Né? Eu não já sabia. Né? E fica aquela angústia no coração da gente quando a gente desobedece a palavra de Deus. Agora vocês imaginem Eva, nunca tinha pecado, nunca tinha sentido essa sensação. Eu não consigo nem imaginar a sensação que ela teve na hora. Né? De repente ela comeu e começou a ter um monte de sensação totalmente diferente que ela nunca tinha tido. Porque ela só tinha a sensação de alegria, de prazer, de satisfação, de comunhão. E de repente ela se viu com vergonha, totalmente desconfortável, porque quando olhou estava nua, né, diante de um homem, né, se viu talvez suja e não sei, eu não consigo nem imaginar a sensação que ocorreu no coração de Eva depois que ela comeu aquele fruto e caiu em si. Fui enganada, né? Fui enganada. Tem um pastor puritano chamado Thomas Brooks que ele afirma assim: Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Prestem atenção. Promete com honra, mas paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com perda. Promete vida e paga com morte. Ele paga sempre o contrário daquilo que ele promete. As consequências do diabo são sempre contrárias àquilo que ele promete. Sempre, sempre contrárias. Porque é contra a palavra de Deus. Daquele momento até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir nossas vidas. O que ele puder fazer para nos influenciar, para nos destruir, né, para tomar a gente para si, ele vai fazer. Todos os que aceitam a sua oferta morrerão. Abram aí, Provérbios 14, 12. Vamos começar a ver alguns textos para testificar isso que eu estou falando. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Olha, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Coisas que a gente parece ser correta, coisas que a gente parece ser certa, que parece que não tem problema algum, mas se a gente praticar, vai dar em quê? Em morte. Consequência negativa. Não se diz o porquê de nós cairmos na mentira. É porque ela não vem em forma de serpente. Né? O diabo veio em forma de serpente lá no Éden, porque só tinha planta e animal lá. Hoje não, a gente tem um mundo que nos engana. Um mundo que vai nos seduzir. Então, ela não vem em forma de serpente. Você não vai ver uma serpentezinha chegando e dizendo coisas sutilmente no seu ouvido, de forma nenhuma. Mas aí você tem aquele livro top, né, que ela coloca como best-seller do New York Times, né, que é aquele livro que está em primeiro ponto lá dos Estados Unidos, que todo mundo compra, que tem milhões, né, de vendas. Então está naquele livro, que você acha que não tem problema nenhum, mas tem os ensinamentos todos errados. Mas você olha, você lê, você absorve os ensinamentos daquele livro, porque é o primeiro livro que todo mundo está lendo. Ele não vem só, né, neste best-seller, ele vem numa revista popular. Quantas revistas têm trazido ensinamentos errados? Programas de TV, né? É um problema você assistir televisão. A gente sabe, é um problema assistir televisão. Porque o que tem de engano, de mentira, né, de coisas contrárias à palavra de Deus não é brincadeira. Esses enganos, eles vêm também em uma das 10 músicas mais tocadas, aquela música que está no top, né? A melhor, a mais tocada, que as pessoas pedem e cantam e muitas vezes nem analisa a letra, e a gente sabe do perigo da música. Não é à toa que muitos professores utilizam a música para poder fazer os alunos absorverem o conhecimento, né, no ensino médio, para poder ter aquelas fórmulas, aquele conhecimento para fazerem as provas do Enem. Porque música
faz a gente gravar o conhecimento, né? E você está cantando, às vezes, sem querer em casa, música que você ouviu, às vezes do vizinho, né? Ou em algum canto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque música tem que ser analisada a letra. Às vezes é uma música que você vê que não tem nada, mas se você tiver o conhecimento bíblico, você vai ver que tem um errozinho aqui e ali. Então, através de músicas, parente ou amigo dando conselhos sinceros. Sabia que a gente pode ser enganada por parentes ou amigos que dão conselhos sinceros, mas são conselhos contrários à palavra de Deus? Eu me lembro quando eu era nova convertida, eu escutava demais dos meus parentes, descrentes. Mulher, deixa de besteira. Tu é tão nova, para que tu vai ser evangélica? Ficar dentro de uma igreja. Deixa isso para fulano de tal, que está passando por problema no casamento, para ver se resolve o problema dela, né? Vai aproveitar a tua vida. Vai curtir a tua vida. Para que tu vai para retiro? Vai ficar mais santa do que tu já está sendo, né? Vai para o carnaval, aproveita, brinca, se diverte. Então, são familiares que gostam de vocês, que dão conselhos, né? Que você diz, mas é minha família, é minha mãe, é meu primo, é minha prima, né? E aí você está sendo seduzida por questões contrárias à palavra de Deus. E olha o que ela diz mais: não são só amigos e parentes, né, que tentam nos enganar. Um terapeuta, né, a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai pedir orientação, quem a gente vai pedir aconselhamento, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque determinadas questões a gente pode ser até orientada contrária à palavra de Deus, né? Orientada contrária à palavra de Deus. Ou até mesmo um escritor, pregador, conselheiro. Escritor, pregador, conselheiros. Quantos livros tem nas livrarias que são contrários à palavra de Deus, ensinando coisas erradas? Livros ditos cristãos, mas que têm ensinamentos errados. Quantos pregadores têm ensinado coisas erradas? Têm enganado pessoas e têm guiado uma multidão? Muitos. Quantos conselheiros aconselham de forma errada? Não de forma bíblica, mas aquilo que vai satisfazer o desejo do nosso coração. Quantos? Muitos, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a gente pensa que o diabo vai enganar botando uma coisa assim extraordinária. Não, uma pessoa que está do seu lado pode estar lhe enganando. Uma pessoa que você convive pode estar lhe enganando. Abram aí. 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim. O apóstolo Paulo ensinando Timóteo como deveria ser o procedimento dele, como ele deveria lidar com os falsos ensinos dentro da igreja, ensinando a palavra de Deus aos crentes ali de Éfeso, para que eles não se desviassem da palavra de Deus. Aí ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, quer dizer, falsidade, né, dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então existem pregadores, né, falsos pastores, né, pessoas que têm ensinado coisas e iludido, enganado, ensinando coisas que a palavra de Deus não ensina. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Que tipo de pregador a gente está ouvindo? Que tipo de pregador? Não coloque lá no Google, né, ou no YouTube, pregação sobre tal coisa e escute tudo, não. Analise. Tenha cautela. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Então, eles vêm por essas formas, né? É dessa forma que a mentira ela vai entrar. Todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter certeza que Satanás está tentando nos enganar e nos destruir. Todas as vezes. Saiu da verdade, então você está entrando no engano. Todas as vezes que sairmos da verdade, nós estaremos entrando no engano. Então, ele sempre vai estar tentando nos enganar.
tudo que é contrário à palavra de Deus é errado, né? E eu me lembrei agora de Ana Lívia. Certo dia ela chegou para mim perguntando se uma determinada coisa era errada. Mas ela veio perguntar se era errado e ela já veio relativizando. Não, mas e se, não sei o quê, né? Já veio justificando o erro. E eu terminei aí, esperei ela falar, e quando ela terminou, eu disse assim: minha filha, me diga uma coisa, qual é o problema de se comer um fruto? Ela ficou olhando para mim, eu disse: nenhum, desde que Deus diga, não coma. Irmãs, isso é tão sério. Só foi uma coisa: não coma do fruto. Aí a gente brinca de estar lidando com o pecado, brincando com o pecado. John Owen, no livro A Mortificação do Pecado, ele fala muito isso. A gente não pode ter o pecado como um bicho de estimação, alimentando o pecado, brincando com o pecado. Isso é muito sério. Se a gente não matar o pecado nas nossas vidas, ele vai nos matar. Ou a gente mata, ou ele vai nos matar. Então a gente não brinca. Ah, mas é só uma mentira. Não é só uma mentira. Ah, mas foi só um deslize. Não é só um deslize. Todas as vezes que Deus diz não faça isso, e a gente faz, a gente está em desobediência. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o dia de domingo, que é o sábado, é o Shabá, o dia do Senhor, eu vou para a praia, eu vou para isso, vou para aquilo. É pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Mas aí eu faço o que eu quero. Eu tomo as minhas próprias decisões. Estou sendo o meu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Aí o pai e a mãe orientam: não, meu filho, assim não é certo, esse caminho não é bom. Aí a pessoa desobedece. Palavra de Deus é palavra de Deus. Salmo 119. Esse é um dos salmos mais lindos que tem na palavra de Deus. Às vezes as pessoas brincam. Vai ler o Salmo 119. Quisera nós lêssemos o Salmo 119 todos os dias. Porque ele é o maior. Mas do começo ao fim ele fala sobre o amor à palavra de Deus. O amor à palavra de Deus, a lei de Deus gravada em nossos corações. Salmo 119, do 1 ao 4, diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Aqui, mais que feliz é aquele que anda na lei do Senhor, né? Bem parecido com o Salmo 1, né? Busca de todo o coração, não pratica a iniquidade, anda nos caminhos, né? Olha o 4 como ele fecha esse pensamento. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, ao pé da letra. Não brinquemos em desobedecer a Deus, as consequências são graves. A gente peca, porque a gente ainda está na carne, não tem como, né? João diz, 1 João diz que aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso. A gente peca porque a gente ainda está na carne, mas que não tenhamos prazer em pecar. Não tenhamos prazer em pecar. Não seja uma opção, seja apenas realmente um deslize, porque a gente ainda está na carne, mas não seja opcional, né? Eu tenho prazer em fazer isso. Não façam isso, né? Não façamos isso. Estou falando para mim também. Então, nós estamos rodeadas de engano, né? A mídia, as pessoas, as músicas, a TV, tudo, né, que está ao nosso redor sempre tem um enganozinho. E nesse mundo globalizado, mundo da internet, né, aí é que a gente é enganado mesmo, né, em todo tempo, em toda hora, né? Então, ficou entendido esse primeiro ponto, que estamos rodeados de engano? Ótimo. Vamos para o segundo. A estratégia da mentira e da tentação. A mentira foi e ainda é crucial para a estratégia de Satanás. De acordo com Jesus, o diabo é o quê, irmãs? O pai da mentira. Vamos conferir isso, João 8, 44.
Mentir é a natureza dele. João 8,44. João 8,44 diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente tem que inculcar isso todo o tempo. O pai da mentira é o diabo. Toda vez que eu mentir, né, ou alguém estiver mentindo para mim, querendo me enganar, eu estou obedecendo ao diabo. Nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira, ele é a própria mentira. Por isso que tudo que é oposto à verdade é a mentira, né? E aí é o engano do inimigo. Por motivos que não compreendemos completamente, Satanás escolheu a mulher como alvo de sua estratégia. A estratégia da mentira, né? Ele podia ter usado a homem, né? Adão, mas não, ele foi muito astuto. Ele usou a mulher, né? Talvez Adão, né, por ter recebido diretamente de Deus a instrução, dissesse não, né? Mas ele escolheu a mulher. Abram aí 2 textos do Novo Testamento ainda. 2 Coríntios 11. Paulo fala justamente isso, que a mulher ela foi enganada e não o homem. 2 Coríntios 11. Ele dando a orientação aqui aos coríntios, para que os coríntios tivessem cuidado com os falsos ensinos. Isso é uma coisa que aconteceu desde do passado e acontece hoje, não é novidade, não tem nada novo, né? Como Salomão diz, debaixo do céu. Então, assim como existiam os falsos mestres e falsos pregadores do passado, hoje também existe. Então, Paulo orientando aqui os crentes lá de Corinto, né? Vocês tenham cuidado para vocês não serem iludidos e enganados. Por quê? Versículo 2. Porque zelo por vós. Desculpa, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está vendo? Então Eva foi enganada e nós também podemos ser enganados. 1 Timóteo 2,14. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui a gente vê que ele tinha uma estratégia. A estratégia era atingir a mulher, e diretamente a mulher, né? Os teólogos não sabem ao certo por que ele escolheu a mulher. Alguns dizem que foi alguma forma, né, na criação que deixou Eva mais favorável a ser enganada. E a gente sabe que a mulher ela é atraída pelo que ouve. A mulher ela é atraída pelo que ouve. O homem é pelo que vê. Então, por isso a gente tem que ter cuidado com a nossa vestimenta, o nosso procedimento, né? Porque os homens eles são atraídos pelo que veem. E nós, mulheres, somos atraídas pelo que escutamos. E ele não foi conversando lá com ela, né? Sutilmente, o diabo, né? Foi iludindo-a com a sua conversa. Outros dizem que é porque ela saiu debaixo da proteção do marido. Também ocorreu isso, né? A gente comentou no último estudo. Por que ela não chamou Adão para tomar partido, né? E dizer, olha, tem uma serpente conversando comigo, resolva aqui, né? Ou então ele mesmo, ei, o que é que você está conversando com minha esposa? Resolva comigo que eu sou cabeça, né? Então, como ela saiu de debaixo da proteção, ela ficou mais suscetível a ser enganada, né? Então, as duas formas de pensar realmente estão corretas, né? Na verdade, Satanás sabe que se nós mulheres cairmos em sua mentira, influenciaremos os homens ao nosso redor a pecar. Isso é verdade ou não? Nós que somos casadas, né? A gente não tem um jeitinho, né, de lidar e de falar as coisas, né? Se usa o termo de manipulação, você manipular o marido. Cuidado que tem as manipulações são tristes, viu? Manipular. Então, as mulheres elas têm essa capacidade, né, de estar fazendo o homem pecar. Quer ver um exemplo? Né? Sara. O que foi que Sara fez Abraão fazer? Ela queria ter um filho. O filho da promessa não chegava. O que foi que ela fez?
Vem cá, Abraão, toma minha serva, né? Me deu um filho por intermédio dela. Mas foi abençoado aquele filho, não foi, irmãs? Assim que a serva engravidou, desprezou Sara. Olha a consequência da mentira aí, do engano. E o problema está até hoje. O problema está até hoje. O problema dos árabes e os judeus. A briga por Jerusalém. Consequência de lá, Ismael e Israel. Outro exemplo que eu me lembrei aqui. Herodias, a filha de Herodias. Lembra lá? Herodes, né, dando aquele banquete. E aí a filha de Herodias começa a dançar, começa, né, a se insinuar para aqueles homens que estavam ali. E ele já, com certeza, já bem embriagado. Peça o que é que você quer. A mãe dela com raiva de João Batista, porque João Batista dizia, você não pode ficar com ela não, que ela é mulher do seu irmão. Ela com raiva, com ódio, o texto diz que ela tinha ódio de João Batista. Disse, peça a cabeça de João. Pronto, ela foi lá e pediu a cabeça de João, né? E ela, eu quero a cabeça de João. Aí Herodes teve que dar a cabeça de João. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de influenciar os homens. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, com as próprias mãos, a derriba, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Então, o diabo sabe que se ele influenciar a mulher, se ele seduzir a mulher, enganar, ela vai conseguir lidar com o homem, fazer o homem pecar, e aí as consequências vêm para as demais gerações. Às vezes ele age diretamente, como no caso de Eva, mas às vezes ele usa pessoas como instrumento do engano. A gente já viu isso aqui, e tem um texto também, se vocês quiserem anotar na Bíblia, Efésios 5:6, fala sobre isso, certo? Então, as pessoas, elas enganam, elas iludem. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, irmãs, é o seguinte: a gente nem pode superestimar o diabo, nem subestimá-lo. O que é superestimar? Tudo é o diabo. A gente vê o diabo em todo canto, em toda situação. Ixi, aqui é o diabo, aqui é o diabo. Não, a gente não pode superestimar, mas a gente também não pode subestimar. O que é subestimar? Colocá-lo como se ele não existisse, como se ele não agisse. Não, isso foi uma coisa do passado, ele agia antes, hoje não. Não, ele age hoje, ele é real, né? A palavra diz que ele fica ao nosso derredor tentando o quê? Nos devorar como um leão, constantemente. Então, o que ele puder fazer, se você der uma brechinha, ele entra e estraga a sua vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode subestimar o diabo. O que ele puder fazer para nos afastar do caminho do Senhor, ele faz. E eu queria fazer uma tarefinha comparativa aqui para as universitárias, né? Uma tarefa de comparação. Abram aí, Gênesis 3:6. Olha como a tentação, ela se apresenta de forma bem parecida. Eu aprendi isso há alguns anos e isso é muito notório na Bíblia e na nossa vida também. Eu queria compartilhar, não tem no livro, mas eu queria compartilhar isso com as irmãs. Gênesis 3:6. Olha, preste atenção na sequência. Gênesis 3:6, assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. 3 coisas. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? Então, ela teve aqui o desejo de satisfazer a carne, boa para comer, né? Ela foi atraída pelo que ela viu, que era agradável aos olhos, desejo, a cobiça, e ia dar entendimento a ela. Ela ia se orgulhar: eu vou ser igual a Deus, eu vou ser o próprio Deus, né? Eu vou saber o que é certo e eu vou saber o que é errado. Então, 3 coisas aqui. A tentação, ela se apresenta mais ou menos assim. A gente vê, né? Porque o problema não é ver, o problema é ver de novo, né? Passa um rapaz na sua frente e você que é comprometida, você não tem como não ver. O problema é quando você olha de novo e fica olhando e fica desejando, né?
Ou, né, se eu namorasse aquele rapaz, ou se eu casasse com aquele rapaz, e se ele sendo comprometido, né, ou você já estando comprometido, ou se eu fosse daquele, né, tem a história do jardim do vizinho é melhor do que o seu, a grama do jardim é mais verde do que a sua, né, então você olha, você deseja, ou, né, eu seria mais feliz, eu seria aquela super esposa, né, eu teria dinheiro se eu casasse com esse médico, não sei o quê. Então, tem as três sequências aí. As 3 estratégias da tentação. Pegaram essas 3, Mateus 4. Mateus 4. Lembra que eu disse para vocês no último estudo que Jesus sempre combatia a tentação do diabo com o quê? Com a palavra, certo? A estratégia de Satanás para com Cristo foi semelhante à estratégia com Eva. Semelhante. Se ele usou a mesma coisa com Cristo, imagine conosco. Né? Com o próprio Filho de Deus, com o próprio Deus. Olha, Mateus, vou ler bem rapidinho aqui. Mateus 4, do 4 ao 11. Eu vou ler a partir do 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Jesus estava com fome, depois de passar 40 dias. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és, ele trazendo a dúvida no coração de Cristo, querendo trazer, como fez lá de Eva, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Primeira tentação aqui, Daqui a pouco eu digo as demais. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Combateu o versículo com a tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Venceu a tentação com o versículo correspondente. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei. Como se ele tivesse alguma coisa, Tudo é de Deus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, olha, 3 coisas o diabo tentou Jesus aqui. O pão, satisfação da carne, igual lá do fruto. Atira-te abaixo. Jesus pulasse daquele local mais alto, que era o pináculo. Os anjos iam vir segurá-lo, como as escrituras tinham dito. O que é que ia acontecer? Imagine todo o povo vendo aquela cena extraordinária. O ministério dele começando com uma coisa bem visível, bem notória, que era o que ele não queria. Ele não queria. Então, atira-te abaixo ia tornar o ministério dele algo visível e encher os olhos. Imagina ele pulando dali, os anjos segurando, todo mundo vendo aquilo. Que coisa linda aos olhos. Terceiro, tudo isto te darei. Jesus ia adorar o diabo, ia ter todos os reinos. O orgulho, Tudo é meu. E ele sabia que já tudo era dele. Então, as 3 formas que tentou lá Eva, tentou a Jesus. Olha outro exemplo. Vamos lá para Samuel. Eu me lembrei desse texto de Samuel, disse: meu Deus, foi a mesma estratégia. Porque, veja bem, ele agiu diretamente com Eva e com Cristo. Mas ele usa a carne para nos enganar, e ele usa o mundo também. Certo? Ele agiu diretamente lá com Cristo e com Eva. Conosco ele usa o mundo e usa a carne para nos enganar, para nos tentar. Aqui no caso do rei Davi, ele usou a própria carne de Davi. As 3 estratégias, a gente vai ver agora. Olha, decorrido um ano, 2 Samuel 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém.
né? Davi já errou aqui porque era para ele estar na guerra, não era para estar em casa. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Olha só a preguiça, numa tarde, né? Então, numa tarde, o rei ainda estava se levantando, estava deitado ali, repousando enquanto era para estar na guerra. Vamos lá. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Olha o que aconteceu. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa, né? Ele viu, né, a questão do olhar, agradável aos olhos. Ela era muito formosa, muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Elias e mulher de Urias, né? Então ele cobiçou, né? Ele desejou aquela mulher. E aí vem o 4. Então o rei Davi enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ele veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Então, Davi, ele olhou, ele poderia ter entrado. Ele continuou olhando. Ela era muito bonita. Mandou saber quem era, né? Desejou a mulher. E se não bastasse, ele ainda mandou pegar essa mulher, sabendo que era uma mulher casada. Mandou pegar. Olha o orgulho. Eu sou rei. Eu posso ter quem eu quero, né? As 3 estratégias aqui. Então, ele olhou, ele desejou e ele possuiu. Por orgulho, por ser rei. E é interessante aqui que Davi era um homem de guerra, né? Lutava e ganhava. E ele não conseguiu ganhar a luta com a própria carne. Ganhava reinos, né? Lutas, e não venceu a própria carne. Não venceu a própria carne. Então, as 3 estratégias aqui, né? Olhar, desejar para saciar e o orgulho. Aí vamos fechar esse pensamento com 1 de João. Olha como essas 3 situações se encaixam no que João diz. 1 de João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, olha as 3 características, as 3 estratégias da tentação. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Está vendo, irmãs? Que tem sempre as 3, né? Concupiscência dos olhos, você olha, você deseja. A concupiscência da carne, você quer saciar, né? A cobiça do seu coração. E a soberba, isso vai dar satisfação, prazer, né? Você vai se sentir bem, né? O orgulho, soberba aqui, orgulho. Então, são estes 3 passos. Normalmente se apresenta assim, né? Pegando a propaganda de compra de uma coisa, né? Você vê, você cobiça e aí você compra, né? Propaganda de carro nunca é feio, né? Sempre é, se sinta isso, seja aquilo, sempre é assim, para satisfazer o orgulho do nosso coração. Sempre assim, né? Sempre assim. É tanto que geralmente as propagandas de carro sempre estão com mulheres formosas, bonitas, porque o homem ele vai ligar sempre a ideia de ter um carro e ter uma mulher. Eu compro o carro, eu vou atrair a mulher. Olha, além de você tem que compartilhar isso. Isso é fantástico, né? Tem propaganda que não tem nada a ver com mulher. Tem, não tem. Mas ele coloca a mulher justamente porque o homem ele não é atraído pelo que vê. Então ele coloca um carro bonito e uma mulher muito bonita. Bota uma mulher feia, não coloca, bota aquela linda, perfeita. Agora até que tem, mas propaganda de lingerie é aquela mulher perfeita que você olha e diz: eu vou ficar com esse corpo se eu comprar, né? Para atrair as próprias mulheres. Então a publicidade ela é triste porque ela quer enganar.
né? Você bota um modelador, é para você ficar linda. Aí você diz, menina, no vestido do final de ano eu vou ficar linda com esse modelador, né? Perfeita. E aí você compra porque você acha que vai ficar linda, mas não vai, porque quando tira é do mesmo jeito, certo? Então, olha só, é verdade. É verdade. E triste das mulheres que deixam ser usadas, né? Nesse caso de Davi mesmo, ele errou. Agora, o que é que Batseba tinha de estar tomando banho num lugar que ela sabia que o rei poderia ver? Olha, minha gente, se eu tenho um quintal e eu tenho um primeiro andar aqui atrás e eu tenho uma janela para o meu quintal, vai ser prudente eu tomar banho no meu quintal sabendo que meu vizinho vai estar me vendo? Sim ou não? Não, a gente tem que ver os dois lados. Ele errou, mas ela também errou. Então a gente como mulher tem que ter sabedoria, porque se os homens são atraídos pelo que vê, então a gente tem que ter cuidado. Que tipo de vestimento eu estou usando? Como é meu proceder numa praia? Pense numa coisa triste para a crente, a tal da praia. E quando se posta é pior ainda. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque lá na praia as pessoas não vão ser santas não, gente, vão ser mais pecadoras ainda, porque vão estar olhando para as mulheres e cobiçando e desejando, e às vezes a gente está fazendo homens adulterarem, porque a gente não se posta com decência, numa praia, numa piscina, a gente tem que ter muito cuidado, não brinquem, né? Lá eles não vão pisar na areia e dizer, a partir de agora eu sou santo. Né? Vou olhar as mulheres, não vou desejar. Pelo contrário, eles estão ali, muitos é para desejar mesmo, é para apreciar, é para cobiçar. Por isso que as mulheres têm que ter ordem e decência, não só no culto, como Paulo fala, mas também fora do culto, né? Fora do culto. Muito bem, deu o primeiro toque, vamos terminar aqui esse ponto. Portanto, irmãs, devemos ser prudentes e estarmos atentas a qualquer estratégia de engano ou tentações que nos sobrevierem, para que não caiamos nas mesmas e soframos consequências negativas para as nossas vidas e na vida de outras pessoas com as quais nos relacionamos, né? Aquilo que eu disse, nós somos fruto das nossas escolhas. Vimos no estudo passado. As nossas escolhas vão dizer se a gente vai ter uma consequência boa ou ruim. Abram aí Hebreus 5, do 11 ao 14. O autor aos Hebreus, falando de Cristo, né, da antiga aliança. Cristo é o sumo sacerdote. E ele começa a dar uma exortação aos crentes, dizendo que eles deveriam já ser maduros na fé para entenderem determinadas coisas. Ele diz assim, Hebreus 5:11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que acontece? Às vezes a gente está anos na igreja, era o que estava acontecendo aqui com eles, anos na igreja. A gente já deveria ser mestre. E o que é mestre? Aquele que ensina, não é aquele que aprende. Lógico que todo mestre ele tem que estar estudando para ensinar, né? Para a vida dele, para ensinar. Mas já deveria ser mestre. Mas não, eles ainda estavam como crianças, tomando leitinho, porque eles não desenvolveram a vida de santificação, a salvação deles, a vida de conhecimento na palavra de Deus, de instrução da palavra de Deus. Ainda estava tomando aquele leitinho. Você sabe que se a gente for dar uma comida sólida a um bebê, ele pode travar e morrer, né? Bebê tem que tomar leite. Era isso que estava acontecendo aqui, é isso que acontece com muitos de nós. A gente já deveria ser mestre, mas a gente não sabe o básico da Bíblia, o básico da vida cristã.
o básico, né, e as coisas elementares, fundamentais, para nos dar suporte, para a gente não se deixar desviar. O que acontecia aqui? Eles não cresciam espiritualmente e quando vinham um erro, eles aceitavam. É isso que acontece conosco. Se a gente não tiver maturidade cristã, o erro vai vir e a gente não vai saber discernir o certo do errado. Disse um pregador que você não tem que ensinar pelo erro. Na verdade, parece que a pedagogia diz isso. Você não ensina 2 mais 2 não é 5. É assim, Carla ou Aline? A gente não ensina uma criança 2 mais 2 não é 5. 2 mais 2 não é 5. É assim? Não. A gente ensina o quê? 2 mais 2 é 4. Não é assim? Eu já ia dizendo 5. É 4. Porque se alguém disser 2 mais 2 é 5, ele vai dizer o quê? Não, não é assim não. 2 mais 2 é 4. Não é assim? Aí a gente tem que ensinar a verdade é verdade. Quando vier a mentira, você vai estar tão cheia da verdade que você diz, sai para lá, isso é mentira, isso é engano, isso é falsidade. Por isso que a gente tem estudar. Temos que ser mestres. Quem aqui tem mais de 15 anos de evangelho? Mais de 15 anos. Eu tenho 20. Todas nós aqui, Marlene também, a gente só teria que ser mestre. Eu botei assim, 15 anos, básico. Mas se você tem os 10 primeiros anos, 4 primeiros anos, 2 primeiros anos, né, sendo acompanhada, instruída, você já cresce espiritualmente, você já amadurece. Né? Já amadurece. Então, é necessário. Porque quando vier o erro, a gente vai saber dizer, não, isso daqui é errado. Não sejamos como Eva, que não parou para avaliar o que realmente estava acontecendo ali. Não parou para discernir a verdade do erro. Né? Ela não soube discernir. Não vivamos simplesmente nossas vidas. Tem uma música por aí que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? De um cantor popular. Não é deixa a vida me levar, deixa a Bíblia me levar. Né? Deixa a Bíblia me levar. Então, não vivamos nossas vidas, né? Respondendo às pessoas, né? As pessoas vêm com os ensinos, é mesmo, acho que é isso, aquilo que eu aprendi, acho que não é verdade não. As circunstâncias, acontecem as coisas, você fica, eita, será que é verdade, isso é mentira? Será que é isso, será que não é? E as influências que nos rodeiam, né? Comendo o que desejamos naquele momento, que ela vai trabalhar, né? Um dos capítulos é a questão da escravidão da comida, né? Pessoas que são escravas da comida, né? Não avaliam, não analisam se aquilo vai fazer bem, se aquilo vai fazer mal. Comprando o mais novo aparelho anunciado na TV, né? Como a gente deu o exemplo agora de sexta-feira. Quantas pessoas, né, compraram TV, né, para melhorar, ampliar, né, comprar uma maior, uma mais moderna, né? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas todo ano mudam de aparelho celular porque tem que estar com o mais moderno, né? E às vezes você compra, não tem condições de pagar e aí vem as consequências. Anunciado na TV, adotando a última moda, né? Tem pessoas que só querem andar na moda, compram na loja mais cara, não tem aquele padrão de vida, mas quer ter, abraçando o estilo de vida, os valores e as prioridades de outras pessoas, de amigos, né? Tudo parece ser tão bom, tão certo, tão inocente, mas acabamos em relacionamentos abusivos, no caso de às vezes você cobiçar e querer uma pessoa que não é aquela que a palavra do Senhor nos ensina a termos, afundadas em dívidas, né? Quantas pessoas, como eu disse, vão para as promoções, não analisam, eu vou ter realmente condições, né? Eu quero dar um exemplo aqui para as irmãs. Eu fui comprar uma mesa de estudo para as meninas. E aí eu cheguei lá na loja e o vendedor disse, né? Tem ali no primeiro andar. E quando eu cheguei no primeiro andar, eu não dei de cara com a mesa, né? Era para estar ali a mesa, para eu só ver a mesa e ir embora. Aí tinha aquela mesa de jantar linda e maravilhosa, né? Aquela dos meus sonhos. E eu olhei a mesa, e eu rodeei a mesa, e eu sentei na cadeira, e eu imaginei na minha sala de jantar, imaginei o jantar de Natal, e eu fiquei ali olhando.
E aí, Aninha chegou, né? Tinha ido em outro canto com o Rubens. E a Aninha chegou e disse: Aninha, escolhi minha mesa. Foi, manhã, foi, escolhi. A senhora vai comprar? Não, eu escolhi. Vou comprar, já é outra coisa, né? E aí, Rubens chegou aí: filho, olha, já escolhi. Ele, olhou o preço, Ô, amor, né? Presente de Natal. Então, eu nem cogitei a possibilidade de comprar, nem de pedir, vamos comprar, porque eu sabia que eu não ia poder pagar, né? Eu saí triste da loja, lógico. Se eu disser que eu saí feliz, eu saí triste. Mas não é melhor eu sair triste do que eu sair endividada? Aí você tem a propaganda lá, divida em 12, né? Aí, por um momento, você quer ser enganada, como em quantas de... Misericórdia, nessa eu nem entrei, ainda bem, para eu não sair mais triste. Então, tá vendo. Então, é a questão do peso, né? Você vai, compra um negócio para perder 4 quilos em 10 minutos, né? Em 4 dias. Do mesmo jeito é a loja. Aí você quer ser iludida, eita, ia ficar tão bonito, né? Tal. Mas aí você, por um tempo, quer esquecer, né, as contas fixas que você já tem. Aí você para, analisa, né, é mais uma despesa adquirida, é um ano pagando. Então, vamos deixar, no tempo certo vai ter, né? Você sai triste, mas é melhor sair triste do que sair endividada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É o controle, certo? Porque você não abraçar a mentira, o engano, a sedução, requer renúncia, requer dor, né? Uma pessoa que está querendo emagrecer, né? Tem algumas irmãs aqui que são atletas, e é dor, né? As primeiras semanas na academia, você sai de lá toda moída, né? A musculatura toda doída, e só você olha uma comida gostosa e você diz: não, mas se eu comer, né, vai adquirir mais açúcar, mais... Então, é renúncia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Constantemente, dia após dia, a gente vai querer, a gente vai tentar ser enlaçada e enganada pela mentira. Firma os meus passos na tua palavra. Isso. E não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Está vendo? É uma opressão mesmo. É uma opressão grande que a gente sofre. Firma-os, não me domine iniquidade nenhuma. A questão, às vezes, não é nem pecado, né? Mas você vai ser dominado. Tem outro versículo que diz: o homem é dominado, o homem é escravo daquele que o escraviza. Justo. A gente vai ver ao longo do livro quantas coisas nos escravizam. Quantas coisas. E a gente está ali e não consegue discernir o certo do errado porque não tem essa maturidade. Certo? Joia, Francilda. Irmãs, olha, estamos terminando o segundo ponto. São 4 pontos. Como esse mês de janeiro, deu para entender o estudo de hoje, primeiramente? Sim. Ótimo, graças a Deus. Como esse mês de dezembro, nós temos 5 domingos, no último domingo, para as que não estiverem aqui, mas no último domingo a gente vai ter o estudo, certo? Para não ficar muito distante, até o mês de janeiro. Então, o que é, Aline? Ela está dizendo que era para ser esse estudo todo domingo, não é isso? No último domingo, pelo menos você começa o ano, Aline, já sabendo, o último domingo de dezembro a gente vai continuar esse estudo. Então a gente vai ver a progressão da mentira para a escravidão e a gente vai ver passando da escravidão para a liberdade. Como são pontos pequenos, aí a gente já entra na primeira mentira, certo? A gente já entra na primeira mentira. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e que nos capacite a termos maturidade espiritual para discernirmos não somente, né, o certo, mas também o errado, como diz lá em Hebreus, certo? Deus nos abençoe. Tiago 4:7. Vamos ler todas juntas? Todo mundo abriu? Tiago 4:7, vamos ler todas juntas? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Pronto, guardem esse versículo, a gente recita no final. E aquilo que eu disse no último estudo: o diabo ele só vai nos deixar quando a gente se sujeitar a Deus,
Foi isso que Cristo fez. Que Deus nos abençoe.